Hoje nós vamos concluir a série de ministrações que nós chamamos de fortalecidos. E como nós recebemos de Deus nesses dias, como Deus falou ao nosso coração de maneira poderosa. Eu dizia hoje pela manhã que quando Deus deu essa direção, eu sinceramente achei que nós ministraríamos muito sobre a alma, sobre a emoção, sobre a motivação, e não foi essa a direção que Deus deu. A direção que Deus deu ao longo de todo o mês de julho, eu tive o privilégio de ministrar, de fazer a maioria das ministrações, teve a ver com um encontro genuíno com o Senhor. Ou seja, na medida que eu me relaciono com Deus em profundidade, é que eu sou fortalecido, não é? Na primeira pregação da série, nós falamos sobre ser fortalecido no encontro com a sua glória. Ou seja, na manifestação de Jesus, no encontro genuíno, profundo com Jesus, nós somos renovados. Depois nós ministramos sobre ser renovado e fortalecido no encontro com a graça, com essa graça que me fortalece, essa graça que me perdoa, essa graça que me liberta, essa graça que me restaura, não é? Essa ministração está lá no nosso canal no YouTube, eu ministrei lá no Campus de Expansão, domingo retrasado, e essa palavra foi muito especial. A gente estudou essa palavra nas células e foi muito especial. Você pode acompanhar lá no canal do YouTube, que é Catedral Metodista Oficial, como Deus falou no nosso coração através dessa palavra. E eu quero agradecer a Deus, não é? Porque Ele nos direcionou, Ele nos abençoou, Ele nos fortaleceu de verdade. Mas Deus reservou para hoje uma palavra assim, que também é muito especial. E ela está no Evangelho de João, capítulo 13. Se você puder acompanhar comigo, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. João, capítulo 13, a partir do verso 1. João 13, 1. Amém? João 13, 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? É isso que Pedro está dizendo. Respondeu Jesus: O que eu faço, você não sabe agora, você vai entender depois. Disse-lhe Pedro: Nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro falou: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus disse: Nem todos estão limpos. Que o Senhor nos abençoe a ministração da sua palavra. Amém, irmãos? Esse texto é muito especial e eu quero, se o Senhor me der condições nessa noite, ministrar João 13, 14 e 15, que é uma espécie, e João tem essa característica, João reúne alguns textos assim, que eles são ditos quase que num suspiro só, não tem pausa. Se você olhar do 13 para o 14, do 14 para o 15, é como se fosse, e é isso que João quer deixar passar para a gente, é uma conversa de um encontro só. E o cenário, o ambiente dessa conversa é a preparação para a crucificação. Jesus está perto da Páscoa, o texto está dizendo, né? Olha aqui no capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, de uma maneira
redundante, João está dizendo assim, o que vai ser feito e dito daqui para frente, foi feito e dito numa hora crucial, antes da morte de Jesus, como uma expressão profunda de amor de Jesus para os seus discípulos. É isso que João está dizendo. Isso, ele os amou e o amou até o fim. Então, esse recado que vai ser dado é muito forte, é muito especial, é muito cheio de carinho e de amor pelos discípulos. E esse recado de que João fala, está no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15. Uma outra coisa interessante que acontece, antes de Jesus começar a fazer o que ele estava para fazer, ele diz assim, versículo 3, João diz assim de Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela e passou a lavar os pés dos discípulos. A outra coisa que João está dizendo é o seguinte, Jesus só fez isso, só fez o que fez, só ensinou o que ensinou, porque ele sabia quem ele era. Ou seja, o que Jesus estava por fazer tinha a ver, além de ser uma expressão de cuidado, de amor, tinha a ver com uma clareza de identidade. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia da sua identidade. E o que ele vai revelar aos seus discípulos tem a ver também com a identidade dos discípulos. Tem a ver com a identidade de um discípulo de Jesus. Porque isso que Jesus faz, Jesus vai dizer depois lá do texto que nós lemos, olha, se eu que sou o mestre fiz, vocês também devem fazer. Essa é a conclusão final. Ou seja, o que Jesus vai revelar e mostrar aqui nos capítulos 13, 14 e 15, tem a ver com propósitos dele para os seus discípulos, com a identidade deles para o seu discípulo. E a palavra que Deus me deu para essa noite é que nós seremos fortalecidos por meio do propósito, ao defrontarmos com o propósito de Deus para a nossa vida. Ao assumirmos esse propósito, é ser fortalecido no propósito. E Jesus deixa para o finalzinho, porque Ele quer que isso fique claro, que isso fique reluzente, que isso fique marcado na vida dos discípulos. Uma das grandes razões de cansaço, de exaustão, de perda de energia, de vida, tem a ver com falta de propósito. A gente... e essa é uma questão muito séria, né? Depois dos 40, a gente começa a descobrir que a nossa vida não é uma fonte inesgotável de vigor. Não é assim? Quem já está nessa fase aqui como eu? Quem já está nessa fase aqui como eu? Pouca gente. Puxa, vocês estão tinindo, né? Até os 40, até os 30 e picos aí, 37, 38, 39, a gente acha que vai ganhar o mundo. E tem todo o vigor para isso. E é próprio dessa idade, porque a gente precisa mesmo ganhar o mundo nessa idade. É fato. Não é só um achar, não. É uma necessidade. A gente precisa construir uma carreira. A gente precisa construir uma profissão. A gente precisa construir relacionamentos que durem. Essa é a fase. Algumas pessoas fazem depois disso, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, ou de maneira usual, não é? Nessa fase de vida, a gente está se preparando para essas coisas. Mas depois de uma certa idade, a gente começa a descobrir que a nossa força tem limite. Caiu um brinco aqui. A gente vai se dar conta que nós temos uma energia que ela vai se acabando aos poucos. Se você prestar atenção, com o passar dos anos, a gente vai até se encurvando um pouco. A física chama isso de entropia, que é um vigor que vai se desvanecendo, é como se a sua vida tivesse um impulso quando você nasce, e ao longo da vida essa energia vai sendo consumida. Se está certo ou não está, é fato que quando a gente não tem propósito, a gente gasta essa energia não renovável, que é a energia vital, à toa. E às vezes a gente precisa dessa energia para outras coisas, desse vigor para outras coisas, e não encontra, porque falta propósito.
está gastando a vida com aquilo que não é propósito de Deus para a sua vida. E o que Jesus vai mostrar é exatamente esses propósitos que deviam orientar a vida dos discípulos. E o primeiro deles, que João diz assim, é com muito carinho que Jesus mostra isso, é o serviço. Há uma renovação de vida quando a gente descobre propósito em servir. É interessante que tinha tanta coisa para ensinar, mas Jesus, no momento culminante, faz um gesto tão simples. Ele tira a camisa, põe uma toalha, amarra na cintura e vai, se abaixa, assume o lugar de escravo e começa, porque quem fazia isso em Israel era o escravo, começa a lavar os pés empoeirados dos discípulos, a ponto de Pedro dizer assim, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor não põe a tua mão nos meus pés. E aí Jesus diz para ele assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se você não se permitir, você já foi servido alguma vez? Tem alguém aqui que tem dificuldade de ser servido? Não de servir, mas de ser servido? Quando alguém vai te servir, você diz, não precisa não, eu vou lá, eu faço. Você conhece alguém assim? Você vai servir, aí ela fica levantando, não aceita ser servido. Você vai dar um presente, ela não gosta de receber presente. Conhece alguém assim, não? Por exemplo, Pedro estava desse jeito, o Senhor não vai fazer isso. E Jesus disse assim, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Sabe por quê, Pedro? Porque quem não serve, não serve para ser do reino. Quem não tem um coração de servo, Pedro, não serve para ser do reino. Quem acha que o reino é só status, quem acha que o reino é só sinais e maravilhas, não tem parte no reino. Porque eu vim a este mundo como uma expressão de serviço. O que que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus estava dando significado para o que acabaria de acontecer. O que ia acontecer? Ele ia ser humilhado, ele ia ser afrontado, ele ia ser cuspido, ele ia ser maltratado, ele ia ser crucificado. Isso na cabeça do discípulo não ia fazer sentido nenhum, mas Jesus diz assim, a minha vida eu espontaneamente dou, ninguém tira de mim, sou eu que dou, eu estou fazendo isso em serviço do mundo, Pedro. Eu nasci, eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o propósito da minha vinda na terra. Eu vim para servir. E quem quer ter parte comigo, precisa servir também. Quem quer ter parte comigo, precisa se envolver nesse grande serviço que eu estou fazendo. Pastor, como é que a gente junta fortalecido com servir? Jesus diz assim, é melhor dar do que receber. Irmãos, não tem nenhum lugar que eu cresço mais do que quando eu estou servindo alguém, quando eu estou aqui ministrando, quando eu estou, cuidando de alguém, quando eu estou colocando a minha vida a serviço de outro. E não é o serviço que é em si alguma coisa, mas é o serviço ao outro. Quando eu rendo a minha vida para servir o outro, eu descubro propósito, eu descubro força. Quantas vezes, meu Deus, eu fui servir alguém e, na verdade, enquanto eu servia, aquela pessoa ministrava a minha vida. A vida daquela pessoa ministrava a minha vida. O testemunho daquela pessoa ministrava a minha vida. Nós seremos renovados quando nós assumirmos que nós somos chamados para sermos servos do Senhor e do seu povo. Sabe como é que a gente assumiu isso? A gente diz assim, eu sou servo do Senhor. E aí a gente assume uma cara assim, encurva a coluna, e assume uma cara assim de piedoso, para dizer que eu sou servo. Não é isso. Isso aí, Jesus disse que a gente não é servo. Ele disse assim, vocês já não são servos, vocês são os meus amigos. O serviço aqui não tem a ver com uma postura que aparenta humildade, mas só aparenta. O serviço aqui tem a ver com colocar a minha vida em favor de outro. É por isso que na igreja não há nenhuma outra estrutura mais essencial e mais estratégica para nós do que a célula. Porque na célula a gente serve. Não é só quem lidera a célula que serve. É quem abre a casa, é quem convida alguém, é quem ajuda com o lanche, é quem tira a fotografia. Na minha célula tem um fotógrafo também, ele não está aqui hoje, mas toda célula, o dia que ele não tira a foto e não põe no grupo, a gente fica assim, cadê a foto, passarinho? Né? O nome dele é passarinho, o apelido, é nome, é. Né? A gente, cadê a foto? E enquanto a foto não vem, a gente não fica satisfeito.
tem quem faz o café, tem quem faz todas as coisas. É um lugar de serviço. Quando eu sirvo, eu participo do milagre que Deus está fazendo na vida do outro. Quando eu sirvo, eu vejo o sobrenatural se manifestando na vida do outro. Cristianismo não combina com individualismo. Cristianismo não combina com uma vida isolada, onde eu venho à igreja para receber o que eu preciso, onde eu estabeleço com os céus uma relação de consumo. O pastor Guto leu aqui hoje de manhã, no momento da oferta, um texto de Provérbios, que diz assim: vocês estão pegando, lançando mão da semente que devia ser plantada, e por isso está vindo a pobreza. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida, que não é para a gente juntar e abraçar e se apegar àquilo, é para a gente oferecer. Talentos que Deus nos entrega, que é para a gente oferecer, que é para a gente entregar, e na medida que a gente entrega, a gente recebe mais de volta, e recebe mais, porque você recebe e entrega, e as suas mãos ficam vazias de novo, e aí você recebe mais e entrega, e você vai ficando mais forte. Então Deus pode te confiar mais, você recebe e entrega. Mas o vírus do capitalismo toca a gente, e a gente acha que somos príncipes e princesas e a gente só precisa receber de Deus. Aí fica todo mundo inchado, sabe? Inchado, retendo tudo, e não sabe o propósito daquilo. É interessante que ainda hoje a gente encontra muita gente que está dando a sua vida pelo outro, e por uma razão muito simples: quando eu sirvo o outro, eu encontro a razão de ser da minha vida. Quando eu me entrego para ser instrumento de Deus, para abençoar o outro, eu encontro propósito. Quer ver eu transformar isso numa coisa mais prática? Quantos acham que criar filho é uma coisa desafiadora? Hein? Quantos acham? Tem alguém que não acha? Não é? É um desafio, não é? Mas deixa eu te perguntar, dá trabalho, não dá? Dá trabalho? Hein? Mas tem alguma coisa que te dá mais, não é? Nessa vida humana, no lado humano, que te dá mais alegria, mais prazer do que criar filhos? Meu Deus, é extraordinário. Hoje eu estava olhando para a Isabela, dizendo, elas ficaram vários dias longe de mim. Assim, Samuel estava desde segunda longe de mim. Eu estava com a saudade deles, um negócio. A gente olha, estava olhando para a Bela e dizia: filha, como você está linda, né? E como que todo o trabalho que eles dão não chega nem perto da alegria que eles proporcionam para a gente, do prazer que os filhos proporcionam para a gente. E sabe por que Deus nos deu a habilidade de ter filhos e de gerar filhos, sejam eles naturais, ou do coração, ou espirituais? Para a gente aprender a servir. E é mais ou menos assim, quando você começa a investir em vidas, né? A gente olha para aqui para o Anderson e a Aline, né? O Anderson com esse cabelo branco dele, né? É rodeado dessas crianças bonitas aqui, né? A gente fica dizendo assim: esse pessoal é um herói, eles se dedicam tanto, né? Eles cuidam dos nossos filhos, eles levam os nossos filhos para lá, para cá, para lá, para cá. Você acha que eles estão achando ruim disso? A vida enche de propósito, enche de significado. Assim é quem cuida das crianças, assim é quem serve no templo, assim é quem trabalha de sol a sol na obra do Senhor, quem cuida de casais, quem cuida de crianças, quem cuida de... porque acha propósito. Você quer ser renovado? Sirva. E aí tem um problema: a gente acostumou a servir a partir das estruturas da igreja. A gente acostumou a servir: pastor, me encaixa aí em algum lugar, me encaixa no ministério, me encaixa nisso, me encaixa naquilo. Não, esquece disso, isso reflete um outro tempo. A nossa igreja já não funciona mais assim. Deixa eu te dizer, está vendo serviço por fazer? Se apresenta. Sabe a melhor maneira de você servir? Cuidar de gente. Traz alguém para cá, cuida dele, ora por ele, sabe, investe na vida dele. Daqui a pouco esse está trazendo mais outro, e aí daqui a pouco você vai estar cuidando de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100. E você não vai ter tempo para se meter em confusão, você não vai ter tempo para se meter em fofoca, você não vai ter tempo para cuidar da vida dos outros. Você vai estar tão ocupado cuidando de fato da vida de alguém,
que você vai dizer: pastor, estou feliz demais. Nossa, nessa igreja a gente trabalha muito, pastor. Meu Deus do céu, é um desafio isso aqui. Entende? Mas quando a gente não serve, a gente acaba se tornando como Judas, crítico de quem serve. Sabe por que Judas nega Jesus? Porque ele não tem um coração servo. Judas estava atrás de que o plano dele, que o projeto dele, que a vontade dele se estabelecesse. Judas achava um desperdício Jesus com aquela possibilidade de mobilizar a gente, ficar com essa história de amor, de mudar através do amor. Judas achava que tinha que pegar a mão em arma, enfrentar o Império Romano e passar o cerol naquela turma toda e acabar com aquilo. E é por isso que ele traz Jesus. Judas não traz Jesus só por uma falha de caráter. Judas traz Jesus por uma visão diferente da de Jesus. Ele não entende, não vê propósito no servir. Ele acha que Jesus tinha que assumir o lugar de rei e não de servo. A cruz, é um absurdo Jesus passar pela cruz. Que é isso? A gente parte para cima deles. Vão passar por cruz coisa nenhuma. E por isso ele traz Jesus. E tem muita gente traindo Jesus até hoje dentro da igreja, porque não assume a cruz, porque não entende o lugar, que às vezes a desonra é uma forma de servir. Quantas vezes como pastor eu precisei engolir sapo-boi, assim, sabe daqueles grandes, assim, por amor mesmo. A gente joga água e faz um esforço, engole e deixa, porque se você for expor o pecado, a contradição do outro que te maldiz, você vai pecar. Então você serve, você ama, você abençoa, você bendiz ao invés de amaldiçoar, você serve. E não passa muito tempo, surge a oportunidade de servir aquela pessoa. Aí a gente serve, e aí constrange com amor. Sabe, queridos, se você quer ser renovado e fortalecido no Senhor, você precisa achar propósito em servir. Servir. Eu fico vendo vocês aqui. Vocês já pensaram em colocar umas blusas coloridas e antes do culto ficar ali na porta da igreja chamando o povo para entrar? Já pensaram nisso? Já? Né? Colocar uma placa e dizer assim: bem-vindo, vem para cá, vem ser igreja com a gente. Já pensaram nisso? Né? Fica a dica aí, né? Você já pensou em você sentar assim na primeiro banco assim da fileira daqui? Já pensou você que chega aqui sentar e ficar esperando chegar alguém e você fazer questão de ajudar a pessoa a entrar? Porque às vezes a gente senta no primeiro e quando a pessoa chega, a gente faz... Não estou falando para quem está sentado no primeiro não, tá? Mas às vezes acontece, né? Aí a gente faz cara feia, porque a pessoa podia dar a volta, né? E aí você servir... Sabe, você servir os seus amigos e mandar uma mensagem para eles de esperança. Você servir os seus amigos e convidá-los para o culto. E dizer para eles: eu estou orando para você hoje. Você servir aos seus amigos e ir numa célula com ele. A gente acha propósito e força no servir. A segunda coisa, que já é muito diferente disso, mas tem a ver também com esse propósito que Jesus revela, está no capítulo 14. No capítulo 14, Jesus muda de conversa. Essa parte do serviço já está estabelecido. Agora Jesus diz o seguinte: vocês vão precisar aprender a esperar. Jesus fala para eles assim no capítulo 14, versículo 1: não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês possam estar também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto, replicou Filipe.
Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e não têm me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, digo a vocês, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui tem um outro propósito, que não é assim daqueles propósitos que, como o outro que eu disse, de servir, que a gente diz assim muito aleluia, glória a Deus, mas que é fundamental. Fala com o teu irmão assim: você foi gerado para esperar. Fala para ele: você foi gerado para esperar. Quem gosta de esperar aqui? Hein? Pelo menos um. Tem ninguém que gosta de esperar? Meu Deus. Esperar, gente. Ah, tem lá um rapazinho lá que está dizendo que gosta de esperar. Tá bom. Deixar você crescer para a gente ver se você continua gostando, não é? Não é? Esperar é um desafio tremendo, não é verdade? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tanta pressa. Tem tanta pressa. Não é? Tem uma canção que diz: receita que os homens inventaram para morrer: pressa, tenho pressa. Mas nessa mensagem de carinho que Jesus está dando para os seus discípulos, ele diz assim: vocês vão precisar aprender a esperar. Olha, vocês vão precisar aprender a esperar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Então confiem em mim, creiam em mim. Eu estou indo para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu volto. E aí começa uma conversa que Filipe, Tomé, pergunta assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Tomé pergunta. Ele diz assim: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho para essa vida futura que está anunciada. E aí depois Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: eu estou tanto tempo com você e você não me conhece. Sou eu. Me reconhece por conta das obras que eu tenho feito. Jesus está aqui abrindo um capítulo novo na história dos discípulos. Hoje de manhã eu ministrei especificamente essa parte aqui da palavra. Ministrei só isso. Se você quiser ouvir esse trecho aqui sobre o propósito de esperar com mais profundidade, você vai lá no nosso canal no YouTube. Mas a esperança messiânica de Israel era assim: nós esperamos um Israel glorioso. Nós esperamos um Israel transformado. Nós esperamos um Israel que vai ser uma bênção para as nações. Todas as palavras proféticas anunciavam isso. Mas agora Jesus está dizendo o seguinte: esperem mais do que isso. Esperem que eu vou preparar lugar. Esperem que eu vou levar vocês a um nível e a uma realidade onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais tristeza. Esperem que eu vou, mas eu volto para mudar essa realidade completamente, para que tudo aquilo que eu prometi se estabeleça plenamente. Esperem, porque vocês vão encontrar com o Pai. Mas deixa eu dizer para vocês, o Pai já está aqui. Eu sou o caminho para o Pai. O Pai já tem manifesto as obras dele aqui. E deixa eu dizer mais para vocês: se vocês acreditarem, vocês podem viver as obras que eu estou vivendo. Vocês podem antecipar essa realidade que está prometida para o futuro. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos, irmãos? Vocês não são daqueles que vivem do momento. Vocês não são daqueles que vivem das circunstâncias. Vocês sabem esperar. Vocês confiam que que vai vir uma realidade nova. Nós cremos no céu e na terra. Quantos creem que Jesus vai voltar aqui? Nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos que haverá um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver lamento, onde não vai haver pecado. Nós cremos e ansiamos. A nossa vida não está presa ao hoje e nem ao ontem. A nossa vida está firmada nas promessas do Senhor. E isso nos fortalece grandemente. Isso nos enche de força. Saber que eu não sou refém das minhas circunstâncias. Eu me lembro de uma das experiências assim, da minha adolescência. Eu tinha
14 para 15 anos, 13, 14, 15 anos, que eu estava muito preocupado, e quem acha que quem tem 13, 14 anos não tem preocupação, é bobagem, porque é muita coisa mudando na cabeça da gente. Eu estava com 13, 14 anos, com o coração aflito, angustiado, e naquela época na igreja cantava-se um hino que dizia assim: tudo a ti, Jesus, consagro, tudo entregarei, tudo deixarei, sim, a ti, Jesus, consagro, bondoso, sempre seguirei. E eu me lembro, naquele dia eu estava no altar, e enquanto cantava aquela música, eu chorava e derramava a minha alma, mas de alguma maneira, Deus estava dizendo para mim assim: eu estou cuidando do futuro, eu estou cuidando do presente, eu estou cuidando de todas as coisas. E eu chorei, lavei a minha alma, e descansei no Senhor. E é interessante que naquela época me marcou por isso, porque rapidinho, quando eu entreguei, Deus deu resposta, Deus deu saída. Mas muitas vezes na minha vida, eu achei descanso no Senhor, sem que o problema tivesse necessariamente resolvido. Por uma razão só, Jesus disse assim: eu estou cuidando, filho. O bispo Mano, que costuma dizer assim, lá na frente já deu certo. É a gente que não sabe como vai ser lá, então a gente fica nervoso, ansioso, porque a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. Se ele é o ômega, não tem nada depois dele. Ele é o último, ele é o derradeiro, ele é o final. E se Jesus está lá no final, irmão, fala com o irmão assim: se Jesus está lá no final vai dar certo. Fala para ele: no final vai dar certo. Tudo que eu preciso é aprender a esperar no Senhor. É encher o meu coração da revelação. É isso que Deus faz com João em Apocalipse. João está pressionado, sufocado pela força do império. E aí Jesus chama João para dar uma viagem. Vem cá, João, dá uma olhada como é que eu estou, João. Ó, cabelo branco, olho de fogo, da minha boca sai uma espada afiada, as minhas pernas são de bronze polido, ninguém pode derrubar. Vem cá, João. Olha aqui, vem, está vendo as bestas que saem do mar? Está vendo ali, João? Ó, olha, está vendo essa bagunça toda? Olha, lá no final, quem é Senhor da história sou eu, João. Olha, vai morrer tudo, vai acabar tudo, porque eu sou o Senhor da história, João. Confia, tem uma cidade santa já erguida lá no céu, João. As coisas que são preciosas aqui na terra, lá a gente pisa. É rua de ouro, tem gente que acha que rua de ouro é porque a gente vai ficar rico. Não, é porque o que é importante aqui, lá a gente pisa. Porque lá o que vai importar é a presença gloriosa do Senhor. Ô João, você está aí nervoso, aperreado com essa realidade. Crê no Senhor, João, crê no Senhor, porque Ele é fiel a cada uma das suas promessas. Você precisa se fortalecer, querido. Então, renove o seu coração nas promessas. Abre os seus olhos para o futuro. Qual é que Deus falou a teu respeito? O que é que Deus falou a teu respeito? Tem promessa sobre a sua vida? Quem tem promessa aqui? Tem promessa de Deus sobre a sua vida? Tem promessa de Deus sobre a sua família? Tem ou não tem? Tem. Então pronto. Então mesmo que você morra, as promessas de Deus vão se cumprir. Ah, pastor, achei que eu não ia morrer. A nossa vida não está resumida a essa terra. Pode ser que a gente morra, sim. Pode ser que a gente morra, mas as promessas vão se cumprir, as promessas vão se realizar, e a morte não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que Isaías diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ah, irmãos, a gente precisa renovar essa identidade. Nós somos o povo que vive dessa esperança escatológica. Todo dia a gente faz culto domingo, você sabe por quê? Porque Jesus falou. Na verdade, a Igreja Católica ainda é mais cuidadosa disso do que a gente, quando eles celebram a Santa Ceia todo dia, todo domingo. Que ele diz assim: façam isso todas as vezes que eu fizer, que vocês se lembrarem de mim, até a minha volta. Tudo bem que Jesus não estava falando de um ritual, né? Vamos lá. Jesus não estava falando de um ritual. Jesus estava falando da refeição comum deles. Jesus estava falando da comida deles. Então a gente pode fazer todo dia, não é no domingo na igreja, porque isso era uma refeição comum.
Então, todo dia que a gente para celebrar Jesus, a gente está celebrando a volta. A gente está dizendo assim, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E eu posso confiar no Senhor. Você conhece essa pessoa que está do seu lado aí? Conhece? Ela é confiável? É confiável. Se não for, não diz nada não, fica quieto. Né? Ela é confiável. Você conhece alguém que atrasa sempre? Quem conhece alguém que atrasa sempre? Aí aquela pessoa marca o horário com você, ela diz assim, 7 horas eu estou lá. Aí você ouve assim, 7h15. Hein? Se essa pessoa atrasa sempre, o que você faz? Quando dá 7h15 você está lá. Eu tenho essa experiência com as noivas quando vão casar. Elas dizem assim para mim, pastor, parece que sou eu que vou atrasar. Pastor, eu não quero atrasar. O casamento é 6 horas da tarde, de sábado, irmãos. 6 horas da tarde, eu não vou atrasar. E eu, quando tenho oportunidade, pergunto para a noiva, vem cá, me conta, você vai chegar a que horas? Não, pastor, eu estou programando para chegar umas 6h15, 6h30. Eu digo assim, então eu vou chegar junto com você. Eu já fiquei esperando noiva 2 horas para fazer casamento, né? Então, assim, eu não faço mais esse negócio, né? Eu marco mais ou menos 1 hora, porque eu já aprendi a lidar com esse momento de emoção das noivas, né? É um momento só na vida, não é verdade? Então, a gente tem que ter uma tolerância. Então, eu combino com a noiva. O pessoal que tira foto aqui sabe como é que é, não é? Não é, Vinícius? Que hora que é? Não, vou chegar a tal hora. Então, tá bom. Então, essa hora eu estou lá. Mas uma pessoa que é pontual, quando você atrasa, você fica constrangido, porque você sabe que a pessoa já está lá te esperando. Por quê? Porque você conhece o caráter. Sabe por que nós esperamos no Senhor? Porque nós conhecemos o caráter do Senhor. E nós podemos confiar no caráter do Senhor. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Se Ele diz que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele diz que os que esperam nele renovam as suas forças, Ele vai se renovar. Como pastor, às vezes aparece um irmão ou dois assim, cheio de preocupação. Pastor, está acontecendo isso aqui. Tem hora que Deus dá a direção da gente intervir. Tem hora que a gente só precisa esperar. Que passa um pouco, as coisas resolvem, às vezes sozinho. Sem a gente pôr a mão. Só porque você deixou que as pessoas vivessem as coisas. Então fala com o teu irmão assim, para renovar as forças, você precisa aprender a esperar no Senhor. Fala para ele. Espera, rapaz. Espera. Tem aquela música, lembra? Espera só mais um pouquinho. Lembra? O Lucas que gosta. Espera só mais um pouquinho. Como é que é? Se a benção demorando. Espera só mais um pouquinho. Porque às vezes algumas coisas têm que acontecer para que outras se realizem. E se você meter a mão antes, você vai atrapalhar o processo. Então, o primeiro propósito qual é? Servir. O segundo propósito qual é? Esperar. E o terceiro propósito, eu termino com ele, é multiplicar. Multiplicar. João 15, de 1-6, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu não vou ler o texto inteiro, porque a gente já conhece. Lembra que esse capítulo aqui também está naquele discurso de Jesus. Aquele discurso que João falou, que foi feito com muito cuidado, porque ele amou muito os discípulos. É interessante que quando a gente fala de fruto na igreja, a gente confunde os frutos da parreira com a ideia dos frutos do Espírito. Que é a paciência, a longanimidade, amor, tal. A gente confunde fruto do Espírito com o fruto da videira. Não é? Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês estão enxertados em mim. Então o ramo que dá fruto, ele limpa,
para que dê mais fruto ainda. E quem entende desse negócio, entende de plantação, sabe que planta para dar fruto tem que ser podada. Tem que ser podada. Eu visitei uma fazenda de plantação de pocã, não pode colher a pocã puxando ela. Por isso, quando você compra, tem um talinho. Tem que ser cortada com a tesoura. Para que ali nasça outro, o galho cresça e nasça uma outra, senão não nasce mais. Senão se aleja. E é interessante que o texto diz o seguinte: quem não dá fruto, ele corta, ele joga, te põe à parte. Porque o tronco é bom, a videira é boa, não tem razão de não dar fruto. E o que é o fruto, irmãos? As plantas, a estrutura dela aponta para cima. Você vai ver, os galhos estão sempre apontando para cima, a não sei quando pesa e arreia. E o fruto sempre aponta para baixo. O fruto é para ser retirado, e dele vem a semente, que dá outra planta, que multiplica, que cresce. A multiplicação é uma necessidade na vida da pessoa, na vida de uma célula, na vida de uma igreja, na vida de um discípulo. O problema é que a gente transformou esse negócio numa coisa complicada. A gente achou que multiplicar é ir no meio, sabe, dos lugares mais violentos do mundo e sacar aquelas pessoas que estão lá. É ir lá no inferno e tirar alguém que está lá. Em muitos casos vai ser isso sim, mas na maioria dos casos é muito mais simples do que isso. É sacar do inferno alguém que está perto de você, que Deus confiou para você. E o problema é que às vezes a gente não multiplica, não é porque não tem pecador à nossa volta, é porque o nosso testemunho mais afasta as pessoas de Cristo do que aproxima as pessoas de Cristo. As pessoas olham para nós e ficam confusas. Bom, mas você é cristão e o comportamento, você tem esse comportamento? Como é que é isso? Você é cristão e pode? Porque a gente tratou o testemunho como o que pode e o que não pode. Só que não tem a ver com pode e não pode. Tem a ver com o que combina com você, por ser de Jesus, e o que não combina com ser de Jesus. Combina com a sua identidade ou não combina com a sua identidade. Né? Juan, vou mexer com você de novo. Né? Posso pedir para ficar em pé, Juan? Olha que camisa bonita do Juan hoje, rapaz. Olha que camisa bonita do Juan. Né? Eu pedi a ele... Pode sentar, Juan. Eu pedi a ele para me emprestar essa camisa. O que vocês acham? Vai ficar legal em mim? Hein? Você me empresta, Juan? No próximo culto? Tá bom. Hein? O que você acha de eu chegar com essa camisa colorida aqui? Eu tenho uma parecida com essa, só não é tão colorida assim. Tem gente que vai achar que eu estou forçando a barra, não é verdade? Pastor, já deu, o senhor já tirou o terno, né? Já está usando um sapatênis. Não força o texto não, pastor. Já está bom, né, Lucas? Já deu, está começando a ficar ridículo, porque não combina com a minha identidade, embora eu ache muito bonita a sua camisa, viu, Juan? Show de bola, sua mãe tem bom gosto, né? Tem coisas que não combinam com a nossa identidade. E toda vez que a gente vive uma vida que não combina com a nossa identidade, a gente produz um fruto que violenta aquilo que nós somos, que é o ramo. Você já pensou um ramo de uva produzindo melancia? Já pensou? Não ia dar certo. Não é? Não ia dar certo. Estoura com o ramo. Né? Que melancia dá no chão. Né? Melancia dá no chão. Uva dá numa parreira. Quando o fruto começar a crescer, ele cai, explode. Tem gente que está com a vida estourada porque está frutificando errado. Em vez de frutificar para o Senhor, está frutificando no mundo. Está levando mais gente para o inferno. Está afastando pessoas de Cristo com um testemunho dúbio. Se você quer ser fortalecido, você precisa começar a cuidar de gente. Você precisa começar a orar por pessoas. Você precisa começar a investir em pessoas. Quem é, pastor? É teu amigo, cara.
Ore por ele. No batismo aqui, vem batismo aí dia 19. Vocês precisam ver a alegria daqueles que estão trazendo seus discípulos para ser batizados, né? Teve um deles que eu olhei para o discipulador dele e falei assim: é teu pai? Ele disse: não. Ele não entendeu, ele era novo na fé. Eu disse: é teu pai espiritual, te gerou, vai cuidar de você agora. Não tem nada que enche a gente assim mais de vigor, de alegria, de força, do que ver a nossa vida sendo usada para gerar salvação na vida de outra pessoa. Mas pastor, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Todos nós temos dificuldade, porque não é com a nossa força. A única coisa que você precisa é pedir o coração de Jesus para o seu coração. A única coisa que você precisa é se importar. A gente não multiplica porque a gente quer multiplicar para mostrar que somos bons multiplicadores. Quando você começar a se importar com as pessoas que estão perto de você, que estão indo para o inferno sem Jesus, quando você começar a ter misericórdia, sabe? Você vai dizer para ela, dizer assim: poxa, todo respeito, estou vendo que você não está bem, eu estou vendo que a sua vida está caminhando para uma direção, deixa eu te contar um pouco como é que é a minha vida. Eu estou tendo essa experiência com Jesus. E ela vai te ouvir. Você não vai tentar impor nada para ninguém. Você vai contar a sua vida. E vai mostrar que se importa. Quando você assustar, você está ganhando 1, está ganhando 2, está ganhando 3, porque você se importa. Multiplicar não é uma tarefa que o pastor deu para você. É um propósito que Jesus deixou estabelecido para a sua vida. É um propósito. Essa semana, 2 células nossas multiplicaram. Eu fui em uma das células. E a pessoa que está se tornando líder de célula, há pouco tempo se converteu e chegou aqui, foi tratada, foi acolhida, foi abraçada, mas estava lá toda feliz, porque agora ia assumir uma célula. Porque ela cresceu e está multiplicando. Para a gente ser fortalecido no Senhor, nós precisamos assumir o propósito do serviço. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E nós precisamos entender que multiplicar é propósito. É propósito. E renova a nossa força. Amém? Porque toda vez que você multiplicar, o Pai vai lá e vai dar uma podada em você. E aí você poda daqui, poda dali, você vai frutificar mais ainda. Poda daqui, poda dali, você frutifica mais ainda. Mas enquanto você não multiplica, você fica aí cheio de folha. Parece que está bom, mas vai ficando um galho envelhecido, sem vigor. Porque para crescer, você precisa ser podado. Que Deus nos dê graça, irmãos, e nos fortaleça nele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei se está claro para você, mas o que fica claro para mim é que ser fortalecido no Senhor é um estilo de vida, não é uma série de pregações, é um estilo de vida. É aprender a viver como alguém que depende continuamente do Senhor. Então eu queria fazer 3 apelos aqui hoje. Enquanto o Ministério Louvor chega, eu queria te convidar a 3 coisas. A primeira delas é para você que reconhece que a sua vida está girando muito em torno de você mesmo, em torno das suas necessidades, em torno das suas demandas. E você precisa expandir isso, abrir um canal de serviço para outras pessoas. Você precisa assumir esse propósito na sua vida. Essas pessoas eu queria convidar para vir aqui à frente. O segundo grupo são de pessoas que têm vivido ansiosas demais e que precisam aprender a esperar no Senhor e renovar a sua esperança no Senhor. Porque sem isso a gente vai se enfraquecer, não vai viver fortalecido. E o terceiro grupo, eu queria orar por pessoas que querem de fato serem relevantes na vida de outras pessoas. Essa semana passada a gente não perdemos, né, porque ela está na glória, mas a gente se despediu da nossa irmã Glorinha, não é? E quanta gente estava lá testemunhando o impacto da vida dela, na vida, tanta gente. Tinha gente de todos os segmentos da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja
muito plural. Tem gente que só vem num culto, outro tal. Tinha gente de todos os segmentos lá. E eu disse à irmã Glorinha, foi uma vida frutífera. Ela já tinha, acho que quase 70, e liderava 2 células. 2 células. Quando a gente começou a ministrar sobre esse momento de multiplicação na vida da igreja, ela me procurou e disse assim: pastor, a gente tem que aumentar o número de data de batismo, porque vai chegar muita gente. Ela foi a primeira a se transformar em algo concreto, uma fé que estava manifesta. É um testemunho para nós. Isso não tem idade. A gente fica achando, não, é o jovem, isso é coisa para o jovem. Não, é coisa para quem tem Jesus no coração. É coisa para quem tem Jesus no coração. Então, se você quer multiplicar, se você quer tocar a vida de pessoas, você também é convidado a vir ao altar. Se você se enquadra em um desses 3 apelos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui ao altar em nome de Jesus, para que a gente possa orar. Você que quer servir, você que quer renovar a sua esperança, você que quer multiplicar, saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Você que está na galeria, se quiser descer, eu te aguardo também. Vamos cantar essa canção? Uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Paz, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida
para você servir. Tudo que você precisa é usar da mesma graça que te alcançou. A graça que te alcançou, você reparte com o outro. O favor que te alcançou, você alcança o outro. A misericórdia que te alcançou, você tem com o outro. A paciência que Deus precisou ter com você, você tem com o outro. O cuidado que Deus tem com você, você tem com o outro. Para aprender a esperar, você precisa ouvir mais Deus e menos a voz do seu coração. Mais a voz de Deus e menos você. Mais os planos de Deus e menos você. Mais a agenda de Deus e menos você. Para multiplicar, você precisa conectar o seu coração com a agenda de Deus. E a agenda de Deus está nas pessoas e não nas coisas. A agenda de Deus está nas pessoas. Jesus vai converter o seu coração para as pessoas. Porque elas são tesouro dele. Deus não se importa com os nossos templos. Deus não se importa com o nosso dinheiro. Deus não se importa com a nossa posição. Deus se importa com pessoas. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando Deus te mostrar isso, você vai começar a multiplicar. Quando o seu coração se encher disso. Então talvez nós temos que queimar alguns ídolos. O ídolo da posição financeira, o ídolo do sucesso profissional, o ídolo, sabe, do descanso no sentido hedonista da palavra, que é tudo para mim, do meu jeito, como eu quero, como eu acho. Eu preciso ter tempo para isso, preciso ter tempo para aquilo, preciso ter tempo para aquilo outro. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nós queremos, ó Pai, o Teu coração para servir os outros. Se o Senhor, sendo Deus, o Senhor não se importou de se ajoelhar e lavar os pés poeirados dos discípulos, tira-nos dessa posição, Deus, de achar que nós precisamos ser servidos, e leva o nosso coração ao encontro do outro. E às vezes esse encontro é o marido, esse outro é a esposa, é o filho. Às vezes nós estamos querendo ter paz na nossa casa, mas nós não servimos a nossa casa. Ou quando fazemos como moeda de troca. Nós damos algo para receber algo em troca. Então nós pedimos perdão por isso. Nós queremos servir deliberadamente, gratuitamente. Deus, há pessoas aqui que perderam a esperança, que estão vivendo pressionadas, oprimidas, pressionadas pelo presente, por demandas que não nasceram no céu, que não foram geradas no céu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos mover pela Tua palavra, pela Tua revelação. Nós queremos nos mover pela direção do Senhor para a nossa vida. Pai, nós oramos para que o Teu povo possa olhar para os céus, ó Deus, como Estevão, que olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos. Vinham pedras na direção dele, mas ele continuava olhando para o céu. E o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, e pedra para cima dele. Ó Deus, as pedras mataram o homem Estevão, mas ele já está com o Senhor, porque ele olhou para o Senhor e para a sua glória. Renova a nossa esperança nessa noite. Fortalece a nossa esperança e ensina-nos a esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Pai, leva-nos ao ambiente da multiplicação. Leva-nos a nos importar com pessoas. Leva-nos, Senhor, a cuidar de pessoas. A cuidar de pessoas. E viver a agenda do Senhor para esse tempo, em nome de Jesus. A fazer essas pessoas crescer. A podar a vida delas como o Senhor poda a nossa. Para que todos cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem. Nós não queremos perder os nossos filhos. Nós não queremos perder os nossos entes queridos. Nós não aceitamos que os nossos familiares vá para o inferno. Nós queremos ganhá-los para o Senhor Jesus. Deus, nós não vamos nos acomodar. Nós queremos que os nossos amigos íntimos, que os nossos familiares, que essa cidade inteira se renda ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E no propósito, fortalece a nossa vida. No propósito, fortalece a nossa vida. Porque uma vida sem propósito
é como um barco ao relento, lançado de um lado por outro, pelas ondas e pelos ventos. Nós queremos ser dirigidos pelo propósito do Senhor na nossa vida, ser fortalecidos no Senhor nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim, querido, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me criou com um propósito, que o Senhor me formou com um propósito. Eu quero viver o teu propósito, eu quero assumir o teu propósito, e eu assumo hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Posso falar uma coisa antes de você sair daqui? Funciona assim, olha. Você vai sair daqui e por, sei lá, 3 dias, 4 dias, essa mensagem vai ecoar no seu coração. E até mais do que isso, mas eu estou falando humanamente, no campo da emoção. Se isso só tocou a sua emoção, isso vai te tocar por 3, 4 dias. Se você não fizer nada, volta ao normal. Mas se tocar o teu espírito, você vai começar uma atitude nova a partir do momento que você vai sair daqui. Entende? Você vai precisar revisitar isso. Você vai precisar procurar alguém para conversar sobre isso. Não vai ficar só nisso aqui, entendeu? Você vai precisar procurar uma célula, um discipulador, alguém vai dizer assim: eu quero viver o propósito de Deus para minha vida. O pastor falou lá que é propósito de Deus, então eu quero viver o propósito de Deus para minha vida. Mas nada disso acontece se primeiro você não tiver uma aliança com Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz a isso. É só por meio dele. Então eu quero, antes de encerrar, e nós te dar a oportunidade. Se você está aqui hoje e você precisa fazer uma aliança com Jesus, ou precisa renovar a sua aliança com Jesus, eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos e dizer assim: eu quero isso para a minha vida, porque eu quero viver uma vida nova na presença de Jesus. Então, se você precisa e você entende que você quer viver esse propósito, mas você ainda não tem uma aliança com Jesus e quer fazer, levanta a sua mão onde você estiver. Diga assim: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Tem alguém que precisa fazer isso? Tem...